Olá, meus pequenos do 31. Então, hoje em matemática, nós vamos começar o livro volume 3. Então, a gente vai pegar o livro didático novo nas páginas 4, 5, 6 e 7, tá? Então, na página 4, tá dizendo para nós assim, ó, brincando com números. Você sabe qual é o rio mais extenso do mundo? Qual é o rio maior, mais comprido, maior de todos? Então, aí diz aqui para nós. É o rio Amazonas, localizado na região norte do Brasil. Ele tem 6.992 quilômetros de extensão, desde sua nascente, onde ele inicia, onde ele começa, no Peru, até a sua foz, onde ele vai desaguar, onde ele vai terminar, vamos dizer assim, no Oceano Atlântico, tá? Aí aqui para nós tem um mapa, ó, tá certo? Do rio Amazonas, tá certo? Falando, nos mostrando o nosso país, os países vizinhos, tá certo? Então, aí aqui, ó, tem todos os estados do país, os limites, e em azul, risquinho azul, o rio, tá? Então, ó, aqui vai mostrar pra nós, ó, o rio Amazonas aqui em azul, tá certo? Bom, aqui então, embaixo diz assim, localize e circule a capital do seu estado no mapa. Então, aqui vocês vão ir no mapa do Brasil e vamos circular a capital do nosso estado, que é o Rio Grande do Sul, tá? Essas bolinhas mais escuras, ó, é onde, e os nomezinhos mais escuros são os nomes das capitais dos estados, tá? Do nosso país. Então, vocês vão achar o nome da capital do nosso estado e vão circular. Você mora perto de algum rio do seu município? Se sim, qual? Então, essa resposta, ela é pessoal, se vocês moram perto de algum rio do município da nossa cidade, tá? E qual é o nome do rio, tá? O que significa dizer que o rio Amazonas é o mais extenso do mundo? Então, vocês vão explicar com as palavras de vocês o que quer dizer, o que significa quando a gente diz que o rio Amazonas é o mais extenso, tá? Depois, embaixo, diz, pinte o número que mais se aproxima da extensão do tamanho do rio Amazonas, em quilômetros. Então, aqui tem 5.000, 6.000 e 7.000. E o rio Amazonas tem 6.992. Então, qual desses valores fica mais perto do número lá do tamanho do Amazonas, tá? Depois, na página 5, é uma atividade bem simplesinha, tá? A gente vai precisar desse material dourado que tá aqui também, então a gente tem que recortar ele, tá? Por quê? Porque diz assim, ó, observe nos ábacos a posição da argola e complete cada frase com o número representado. Depois, recorte da aba das peças do material dourado e colhe-as no lado dos ábacos correspondentes. Então, aqui onde tá esse caderninho da tia, tem um quadrado para vocês colarem os materiais dourados, tá? Cada um no seu valor específico. Então, aqui, ó, o ábaco, a argola onde é que tá, e diz assim, ó, uma argola na haste da unidade de milhar indica o número, aí vocês vão colocar o número aqui, e aqui vão colocar o material dourado que indica esse valor. Uma argola na haste da centena representa o número, ó, que número representa? Vocês vão colocar aqui o número e colocar aqui no material dourado o valor deste número. Uma argola na haste da dezena representa o número, aí tá aqui, ó, vocês vão colocar o número aqui e colar aqui o material dourado que representa esse número. Uma argola na haste da unidade é igual a, vocês vão escrever aqui o número e colar aqui no material dourado o valor que representa este número, tá? Isso vocês vão fazer na página 5. Depois vamos lá para a página 6. Só um minutinho, a gente vai mostrar para vocês o endereço do e-mail
enquanto a tia esconde as respostas, tá? Bom que vocês já ficam sabendo o e-mail, lembrando o endereço direitinho do nosso e-mail, tá certo? Ok? Ó. Ui. Já vamos ler juntos todas as perguntas, tá? A tia só vai esconder aqui as respostas pra gente conseguir ler junto, tá certo? Bom, então aqui na página 6, ó, tá dizendo assim, ó. Qual é o maior número que podemos representar em um ábaco de 4 hastes? Então, vocês vão colocar qual é o maior número que a gente consegue representar nesses ábacos aqui, que tem unidades, dezena, centena e unidade de milhar, tá? E aí, tem um complete, ó. O material dourado, ó, com o material dourado, representamos esse número usando... Aí vocês vão completar aqui o valor, cubinhos grandes. Aí um valor, placas, o valor barrinhas e o valor de cubinhos, tá? Então, aqui é um complete relacionado com o valor que vocês vão colocar aqui, tá? Depois, embaixo, diz assim, escreva os números que estão representados no ábaco. Então, aqui, ó, tem valores representados no ábaco, vocês vão escrever com algarismos e com palavras, o mesmo número, tá certo? Então, vocês vão contar aqui as argolas e ver que números dão, ok? Então, aqui, nesses 3, vocês vão escrever os números aqui e com palavras aqui, tá certo? Depois, aqui, no exercício 3, diz assim, como a extensão de um rio é muito grande, usamos a unidade de medida quilômetro para representar. O símbolo de quilômetro é km. E aí diz assim, ó, a palavra quilo significa 1000. Em 1 quilômetro há 1000 metros. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, tá? Você sabe ler o número que representa a extensão do rio Amazonas? Escreva com palavras. Então, vocês vão escrever o número da extensão do rio Amazonas com as palavras, tá? Depois aqui, ó, agora represente o número no ábaco desenhando as argolas. Então, aqui, ó, tem um ábaco e vocês vão desenhar as argolas representando o valor da extensão lá do rio Amazonas, tá certo? Depois, no exercício 4, os cartões a seguir têm um algarismo cada um. Então, a gente tem o 4, o 9, o 6 e o 8. Cada um tem um algarismo. Forme os números com 4 algarismos solicitados nos itens abaixo, usando sempre todos os cartões. Então, a gente vai formar números usando estes algarismos dos cartões. Então, aqui na letra A, a gente vai desenhar vai escrever o maior número possível. Então, o maior número possível usando estes algarismos aqui, os 4, tá? A gente tem que usar sempre os 4. Então, qual é o maior número possível que a gente consegue formar usando esses 4 algarismos? Aí, vocês vão escrever aqui. Depois, diz assim, ó, represente este número no ábaco. Então, aqui, ó, vocês vão desenhar as argolas formando o número que vocês escreveram aqui em cima, tá? Depois, 2 números que têm um algarismo 9 na ordem das centenas. Então, aqui, ó, esses números daqui, vocês vão desenhar 2 números com aqueles algarismos
em que o 9 vai estar na ordem das centenas. Então, vocês vão montar aqui, tá? Complete a frase usando esses números. Então, o que vocês desenharam é maior que o número outro que vocês fizeram, tá? Lembrando que você tem que usar sempre estes algarismos e que aqui na letra B, o 9 tem que estar sempre na ordem da centena, tá certo? Lembrem que os números têm que ter unidade, dezena, centena e unidade de milhar, tá? Depois, na letra C, pede pra gente desenhar 2 números com o menor algarismo na ordem das unidades. Então, a gente vai voltar ali, vai ver qual é o menor algarismo e vai botar ele sempre na ordem das unidades. Nesses 2 números que a gente vai escrever aqui na letra C, tá? Depois, na letra D, a gente tem que desenhar 2 números maiores que 7.000. Então, olhem os números e vocês vão ter que desenhar 2 números maiores que 7.000, tá certo? Então, é isso que vocês têm que fazer hoje, tá? Depois que vocês terminarem as atividades, vocês peçam pro pai e pra mãe mandar por e-mail pra tia. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês peçam pra mãe e pro pai mandar uma mensagem que a tia ajuda vocês, tá bem? Beijinho, até a próxima aula.